Amém. Deus é bom. Vamos louvar assim? Toda a igreja. Quero que valorize o que preferi ler apenas um versículo, do contexto que fala sobre o dia, a vez em que Jesus ele saiu para fazer uma obra evangelizadora. Me chama a atenção que a gente vê Jesus pregando para multidões, mas também Jesus pregando para uma única pessoa. A parábola das 100 ovelhas do bom pastor, ele fala sobre isso. Ele deixa as 99 e vai atrás da única que ficou atrás, porque ele não esquece os seus. Glória a Jesus. E diz-nos a Bíblia Sagrada que Jesus quis evangelizar, ganhar uma vida, libertar uma vida, e ele teve que atravessar o lago de Genezaré, que chama-se mar, mas era um lago ou uma perna do mar que se atravessava para chegar a uma cidade chamada Gadara. E no meio dessa cidade Gadara havia mais 9 cidades, das quais formavam um total de 10 cidades. Daí a expressão Decápolis,
Deca quer dizer 10 e polis quer dizer cidade. Então ele chega nesse conjunto de Decápolis e vai pregar para um único homem. Preste atenção, por favor, para todos entenderem, crianças, jovens, adultos, todos ouvindo a palavra de Deus atentamente. O texto diz, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele entra na embarcação com os seus discípulos, e lá vai Jesus para pregar para uma única pessoa. Isso mostra o amor que Cristo tem por uma única vida. Se for 100, Ele ama. Ele ama do mesmo jeito que Ele ama uma única pessoa. E se for uma única pessoa, Ele ama como se fosse 100. Porque para Jesus não tem distinção, nem de raça, nem de cor, nem de posição social. Vemos na Bíblia Jesus salvando homens pobres, ricos, pretos e brancos, servos e senhores. Vemos Ele salvando as pessoas de diversas classes. E aqui Ele vai para salvar um gadareno, que era um jovem aprisionado nas drogas, aprisionado na feitiçaria, aprisionado no mundo dos demônios. Agora me escuta, por favor, toda a igreja. Quando o Senhor Jesus vai naquela travessia, Ele depara com uma tempestade. Podemos tirar daqui algumas lições, e só quem estiver ouvindo com atenção vai entender, vai tirar alguma coisa. Me ouça, por favor. Primeira coisa, irmãos, Jesus amando uma única alma. Jesus subindo numa embarcação para ir atrás dessa única alma. É uma lição. Uma outra lição é que no meio daquela travessia, Jesus, tomado pela exaustão, dorme, descansa. E uma vez tomado pela exaustão, ele dorme. Mas quem dorme ali é o homem Jesus, porque o Jesus Deus não dorme, nem cochila. A tempestade, ela se avança, se avoluma e começa a balançar o barco de um lado para o outro, e Jesus estava dormindo na proa do barco, ou seja, na ponta do barco Jesus estava dormindo. E nos chama a atenção, irmãos, nos chama a atenção é que no meio da tempestade Jesus estava dormindo. Tiramos daqui uma outra lição. Quem me ouve, diga amém. Amém. E que lição é esta? É que no meio da tempestade, irmãos, nós podemos fazer como Jesus fez. Não um ato de relaxamento
oração, mas num ato de inteira convicção de que Deus é o guarda de Israel, que não dorme e nem tosqueneja. E enquanto a tempestade está lá fora, Jesus Cristo, Ele está dormindo. Que lição nós tiramos daqui? A lição, irmãos, é muito simples. Pode o mundo estar em pavorosa, rumores de guerras, rumores de enfermidades, rumores de tanta coisa ruim, violência, tráfico, facções perigosas, mundo afora. Mas escute uma coisa, irmãos. Jesus está dizendo aqui nesta palavra, a Bíblia diz, Mateus registrou, Marcos registrou e Lucas também registrou que esse mesmo assunto. E Jesus está na proa do barco, dormindo quando a tempestade está a ponto de levar a embarcação ao fundo do mar. Mas Jesus estava dormindo. O que é que nós podemos tirar de lição, irmãos? Eu repito a pergunta e tento lhes explicar. É que no meio da tempestade nós não temos que nos afligir, nós não temos que nos angustiar, nós não temos que nos desesperar, nos descabelar, porque Jesus está no barco, porque Jesus está nos dando o alento, a alegria, o conforto, a paz, o sossego. E quando Jesus está no barco, por maiores que sejam as adversidades e as dificuldades, você pode fazer como Jesus, dormir no meio da tempestade. Você pode ficar sossegado no meio da tempestade. Uma grande luta se levantou do nada, do de repente. A palavra de Deus nos orienta como Jesus fez. Jesus dormia. Como eu disse, não era irresponsabilidade de Jesus, mas Jesus estava mostrando para nós que quando nós temos confiança nele, temos essa fé, como disse o irmão Raimundo lendo a palavra de Deus aqui em Hebreus 11:6, importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E os discípulos ficaram em pavorosa, ficaram perplexos, ficaram conturbados, ao ponto de incomodarem Jesus. E eu digo e repito e com convicção afirmo: Jesus homem estava dormindo, mas o Jesus Deus estava acordado. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos: Jesus não dorme, Ele está vendo tudo, Ele está olhando tudo, Ele contempla tudo, Ele apazigua tudo, Ele não dorme, Ele está com seus olhos atentos. A Bíblia descreve que João viu Jesus na ilha de Pátanos, e na ilha de Pátanos Jesus se apresentava como olhos, como chama de fogo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, nós observamos na palavra de nosso Salvador Jesus Cristo
que no finalzinho, quando os discípulos incomodados e preocupados, Jesus vai incomodando os discípulos, ou seja, os discípulos incomodam Jesus, e Jesus os repreende e lhes diz assim: por que temeis, homens de pequena fé? Já foi dito que tem que ter fé. E no capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Então, Jesus está dizendo e está cobrando: cadê a fé de vocês? No meio dessa aflição, vocês agora estão com medo? No meio dessa tempestade, vocês se esqueceram do que eu já fiz? É como se Jesus estivesse dizendo para eles: por que vocês estão com medo se eu estou aqui? É como se Jesus estivesse dizendo: ainda que essa embarcação vire, afunde, eu estou aqui, ninguém morre. E aí Jesus, o texto narra e diz: então levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aí vem a pergunta da leitura do texto, e a pergunta foi essa: ouça. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu queria que toda a igreja repetisse outra vez: que homem é este? Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos imaginar a cena, igreja, por favor. Um grande vendaval, um grande redemoinho, vento soprando para lá e para cá e para lá, numa grande turbulência. Jesus se levanta, repreende os discípulos. Depois Jesus olha para o vento, como se visualizasse o vento, como se visse a materialização do vento, e dissesse para o vento: te aquieta. E olhando para o mar, te acalma. E na mesma hora o vento ficou pianinho, o vento se acalmou, Emmanuel. O mar se aquietou, Maria José. E tudo se fez bonança. Porque quando Jesus fala, o diabo tem que obedecer. Quando Jesus fala, a natureza animada e a natureza inanimada tem que se acalmar, tem que se aquietar, tem que parar na mesma hora. Porque quem falou ali foi o dono do mar, foi o dono do vento, foi o Senhor do mar, foi o Senhor do vento. Jesus é o Senhor de toda a ventania brava, Ele é o Senhor de todo o mar bravio. E quando Ele diz para, é para parar. Quando Ele diz cessa, é para cessar. O salmista disse no Salmo de número 46: aquietai-vos e sabei que eu
sou Deus. E o texto diz que Deus é aquele que quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Ele é aquele, irmãos, que faz Davi pular uma muralha. Ele é aquele que faz Davi vencer um exército. Alguma pergunta está sendo ecoada aqui: que homem é este? Este homem é aquele que faz o mar se aquietar. Este homem é aquele que faz o mar se aquietar. É aquele que faz a lua parar, que faz o sol se deter. É aquele que manda o homem morto ressuscitar, voltar à vida depois de 4 dias de morto. Eu estou falando, você está ouvindo, de um Jesus que é capaz de fazer o impossível acontecer. É Ele que dá vida, é Ele que faz a estéril ter filho, é Ele que faz o homem doente ficar curado. Que homem é este? É aquele mesmo que fez o coxo andar, é aquele mesmo que fez o cego enxergar. Que homem é este? Este é aquele que João viu na ilha de Patmos e que tinha os olhos como chama de fogo, que tinha as vestes brancas como a neve, os seus cabelos brancos como a lã. Este é aquele que tem as mãos furadas. Este é aquele que ainda cura, que ainda ressuscita, que ainda levanta defunto. Jesus Cristo, a Bíblia mesmo declara que é o mesmo ontem, que é o mesmo hoje e o é para sempre. Jesus Cristo, Ele tem todo o poder. Eu quero com ousadia lhes falar uma coisa aqui nesta noite, e você acredita se você quiser, mas Jesus Cristo que nós estamos nesta noite adorando, Ele é aquele que tem o poder para fazer causas impossíveis tornarem-se possíveis. Ele é aquele que faz o juiz dar vitória àquela viúva, como Ele fez naquela parábola, quando Ele começa a falar em Lucas capítulo 18, versículo 1, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quando uma viúva tinha uma causa na justiça e aquela causa demorou por muito tempo, mas diz a Bíblia Sagrada que aquela mulher insistentemente batia na porta daquele juiz, e aquele juiz deu causa ganha àquela mulher. E Jesus depois disse: aquele homem que não tem aos homens nem respeita, não respeita os homens, nem temem a Deus, ele fez isso. Imagina o justo juiz. O justo juiz, ele é poderoso para entrar na tua causa e te dar vitória. Ele é poderoso para entrar na tua família e fazer um grande reboliço, e fazer uma coisa nova, e fazer algo novo, e fazer toda a tua casa servir a Jesus Cristo de Nazaré. Que homem é este? Ele é aquele que faz uma estéril ter filho, como aconteceu com Sara, como aconteceu com Rebeca, como aconteceu com Raquel. Ele é o mesmo ontem, hoje e o é para sempre. Ele é aquele das causas impossíveis. Ele abre porta onde não tem parede. Ele faz o mar se abrir e o povo dele passar. Ele é aquele que preparou a salvação para que o homem fosse salvo. Que homem é este? Você já parou para pensar
te dou uns segundos para você pensar: que homem é este? Eu te dou um minuto para você pensar na tua situação, no teu problema, na tua angústia. Eu te dou um minuto para você pensar: o que tu tens pedido a Deus em oração? Parece impossível, parece demorado. Aos jovens, aquele concurso, às senhoras, aquela causa, as senhoras, acham que os maridos não servem a Jesus. Parece impossível, né? Parece difícil. Mas eu vou com ousadia dizer-lhes uma coisa: não se preocupe, Jesus está trabalhando. Jesus, ele é aquele que está trabalhando. Se o justo, se o juiz iníquo, que não respeita homem algum, se o juiz que é macumbeiro, que é maçom, que é homossexual, ele dá causa ganha para mim e para ti, imagina o juiz que está sentado em um alto e sublime trono e que nada passa despercebido ante os seus olhos. Eu quero te dizer que esse Jesus que parou o vento, que parou o mar, que mandou eles se aquietarem, este Jesus, este juiz, ele está intercedendo pela tua causa. Ele está operando, ele está agindo. Não precisa se desesperar como os discípulos se desesperaram, porque ele é fiel. E eu quero lhes trazer uma notícia maravilhosa. Jesus Cristo morreu sim, mas eu vinha pensando enquanto vinha para cá, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O Deus que tu serve, o Deus que tu adora, o Deus que tu glorifica, o Deus que tu busca em oração, é um Deus verdadeiro, que fala, é um Deus que ouve, é um Deus que dá um basta na tua angústia, é um Deus que diz: parou por aqui. O homem das mãos furadas, aquele que foi humilhado com a coroa de espinhos, aquele que foi levado para o Gólgota e foi crucificado, que foi vituperado, que foi humilhado, que foi escarnecido, que foi ali zombado, ele ressuscitou glorioso, e ninguém mais é capaz de pegar Jesus e levar na cruz novamente. Ninguém mais é capaz de dominar Jesus, porque ele agora já não é mais o cordeiro, ele agora é um leão da tribo de Judá. Eu te convido para eu te falo uma coisa: convide este leão da tribo de Judá para entrar na tua causa, para entrar na tua peleja. O leão da tribo de Judá, ele é aquele que não conhece derrota. O Senhor como cordeiro conheceu a morte, mas o Senhor como leão, ele venceu a morte e está vivo para todo sempre. Aleluia. Qual é a tua preocupação? Qual é a tua dor? Se o Senhor está dizendo nesta noite que Ele acalma o mar, que Ele aquieta o vento, Ele acalma o vento, Ele aquieta o mar. Eu vou concluir. Quem está me ouvindo, diga amém.
Eu não vou precisar perguntar, porque o Espírito me faz entender. Há muitos aqui com muitas causas, algumas causas, ou até mais de uma. Nas mãos de Deus, está na mão certa. Mas deixa eu te dizer, espera, porque a vitória é certa. O Senhor está trabalhando por aqueles que nele esperam. E eu te pergunto, você que tem alguma causa, que está esperando em Deus com convicção, levante sua mão assim pelo alto. Mantenha ela assim, levantada, no ato de fé. Em nome de Jesus Cristo, eu ministro esta oração. A oração que tu fizeste a Deus, que tu fizeste em consagração, que tu fizeste em oração, o Senhor ouviu. E em nome de Jesus Cristo, eu te digo, em nome de Jesus Cristo, receba a tua vitória, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesta noite, se tu tem fé, como já foi lido e foi explicado aqui, receba pela fé todas as condições, as ferramentas, tudo que Deus tem para a tua vida vai